Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os dois mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yahya Quilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Quilimani. Parte 2. Bem, povo abençoado, nós vimos que ontem o Senhor falou de uma maneira muito séria com a igreja, especialmente a respeito deste assunto do pecado perpétuo, pecado contínuo. Povo abençoado, nós vimos na primeira sessão hoje, nesta manhã, que o Senhor falou naquela conferência ontem de uma forma muito poderosa com a igreja globalmente, e ele falou a respeito da justificação. E vocês podem ver que a intenção do Senhor, ao envolver a igreja em uma conversa muito crítica a respeito deste pecado perpétuo que está acontecendo na igreja, apesar das pessoas professarem a salvação cristã, as pessoas confessarem que eles receberam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e naquela conversa que o Senhor teve com a igreja ontem, o Senhor decidiu deliberadamente falar, e novamente ele escolheu uma mensagem complicada para a maioria dos cristãos, e o clero estava lá, os pastores estavam lá, inclusive a reunião que aconteceu nos escritórios centrais aqui em Nairobi, naquela noite, até por volta de 11 da noite, naquela conversa, na conferência, o Senhor decidiu trazer uma correção para este equívoco, este erro a respeito da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Este erro que conduziu a uma insensibilidade ao pecado, e o Senhor diz muito claramente que aparecer no céu é uma coisa muito séria, é de extrema seriedade, e que é algo crucial, essencial, que uma pessoa mortal, um ser mortal, com toda a pecaminosidade deste mundo e com o pecado herdado de Adão e Eva, que agora uma pessoa mortal possa ser capaz de entrar e herdar o glorioso e santo reino de Deus. E a gravidade de aparecer dentro do céu foi que eles aparecem diante do trono de Deus, o qual naquela conferência o Senhor trouxe muito claramente, naquele 29 de julho de 2009, a visitação na África do Sul, a caminho para a Venezuela para um avivamento nacional, quando o Senhor pela primeira vez apresentou a igreja de pé diante do trono de Deus e adorando o Senhor. Então foi naquele contexto da gravidade de aparecer diante do trono de Deus que o Senhor Todo-Poderoso agora levou lá atrás, ele agora derivou de lá e colocou ênfase na importância e na gravidade da igreja deste tempo presente de se preparar bem para entrar no céu. E na primeira parte eu disse que ontem o Senhor decidiu repreender a apostasia da igreja deste tempo presente. Porque o Senhor trouxe muito claramente para eles que a graça é o aspecto mais importante da salvação cristã que a igreja tem, que eles têm hoje. E que aquela graça está incrustada, dentro daquela graça está incrustada a fibra da justiça. Por desígnio, Deus consolidou esta graça, consolidou a justiça dentro da fibra da graça que Jesus deu por desígnio. E o Senhor também tornou muito claro ontem que aquilo foi feito
porque a graça, o objetivo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação da graça, a graça, o objetivo dela foi entregar a justiça, a santidade, a obediência que foi perdida no Jardim do Éden. E que não tem como agora esta geração presente que ela possa escolher segundo a sua conveniência e dizer, eu vou pegar a salvação da graça, mas eu vou remover algumas coisas da graça. Eu vou remover a justiça. E nós vimos que ontem o Senhor realmente enfatizou muito claramente que a salvação cristã da graça sem a justiça não é salvação de forma nenhuma. Na verdade, é outra religião. Então, a vantagem da salvação cristã que Jesus trouxe sobre as outras religiões do mundo é que a nossa salvação da graça verdadeiramente inculcou a justiça dentro da vida do crente. Ela incorporou, ela incrustou a justiça dentro da vida da igreja, na vida do crente. Esta é a única diferença entre esta salvação, desta que nós temos hoje, a religião da cruz, e as religiões idólatras, a adoração a ídolos que acontece nas religiões orientais e todas as outras. E o Senhor também falou muito claramente que a intenção dele para imputar a graça, creditando graça, dando crédito, dentro da salvação da graça, o crédito da justiça. Então, a justiça imputada, a justiça atribuída, a justiça de Deus que foi dada para a igreja, para aqueles que creram em Jesus e receberam a salvação de Jesus, a salvação da graça de Jesus. Então, esta justiça que foi dada a eles, a justiça de Deus imputada, concedida a eles, na verdade foi por desígnio. A intenção do Senhor Yahweh era para ser uma recompensa, um dom, para ser um presente dado para os cristãos arrependidos, para uma igreja arrependida. E que nunca foi a intenção de Deus recompensar aquela justiça que vem de Deus e é atribuída, imputada. Você não trabalha para ela. Nunca foi a intenção de ser uma recompensa para pecadores perpétuos na igreja. Nunca. O Senhor veio muito claramente, nós vimos na primeira parte daquela reunião a respeito da mega conferência que aconteceu ontem. Então, nós vimos muito claramente, povo abençoado, que naquela conversa o Senhor estava essencialmente dizendo que acabou o tempo para a apostasia, a complacência do erro. E esta tentativa de corromper a graça de nosso Senhor Jesus Cristo tem que chegar ao fim. Que esta geração de cristãos tentou corromper o evangelho da graça de Jesus, interpretando-a mal, e então, para poder agora remover a justiça da tão duramente conquistada graça que foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Foi um trabalho diferente. E nós vimos que o próprio Jesus veio e disse, eu não vim para remover, para abolir a lei, mas eu vim para que a lei seja totalmente cumprida em vocês. Eu vim para cumprir a lei em vocês. Então nós vemos também que o precursor no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 7 até o 9, que o precursor que prepara o caminho do Messias disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se e mostrem fruto de arrependimento. Caso contrário, destas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão também. Então vocês veem que toda a estrutura para a aliança da graça foi intencionada para dar justiça. E nós dizemos muito claramente também que por desígnio o Deus Todo-Poderoso decidiu dar à igreja a graça, a salvação da graça,
para poder dar para a igreja, para marcar nos corações dos crentes quão mortal é o pecado. Como se, olha agora, isto é o quão mortal é o pecado. Se o Filho do Deus vivo, Ele mesmo, Deus Filho, teve que descer aqui na terra e morrer, brutalmente assassinado horrendamente, antes da ressurreição, torturado para nos libertar do pecado, então o pecado é realmente perigoso. Então a graça de nosso Senhor Jesus, com a justiça incrustada nela, intrínseca, incrustada, incorporada em suas fibras, você não pode separar isso. Você não pode divorciar a graça da justiça que veio para libertar. Que então a salvação da graça foi designada pelo Senhor, foi intencionada para dar para a igreja, esta geração, aos cristãos, aos crentes, o entendimento da letalidade, do perigo do pecado. Em outras palavras, sensibilizar a igreja para o pecado, sensibilizar o crente cristão para o pecado. Esta é a mensagem que o Senhor falou ontem. Que nunca a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação da graça, teve a intenção de entorpecer a igreja, de tornar a igreja insensível, fazer a igreja sem sensibilidade para o pecado. Nunca, jamais. Então, o alerta do abuso da graça que o Senhor intencionou transmitir ontem, este alerta está em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, Hebreus capítulo 10, 26 a 31, 2 Pedro capítulo 2, 19 a 22, estas escrituras estão no Novo Testamento. A mesma coisa você vê no alerta de Ananias e Safira no livro de Atos. O livro de Atos, Ananias e Safira. No livro de Atos, vocês veem muito claramente que eles mentiram para a igreja do Novo Testamento e morreram. Mentiram e morreram. Então, o Senhor fala muito claramente da intenção do papel da aliança da graça. E ele diz, é o livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, se vocês tiverem tempo, leiam mais tarde. E ele diz que quando você mente, na igreja do Novo Testamento, eles mentiram e morreram. Mentiram e morreram. Então, o que é esta chamada justificação que anulou a justiça de Deus, que a igreja deste tempo presente está trombeteando na paisagem global para a fraternidade cristã? Então, o que foi revelado muito claramente na conferência, como eu disse, naquela reunião, o Senhor veio para falar sobre o abuso da graça e este inacreditável retorno ao pecado. O pecado perpétuo que tornou-se iniquidade. Obreiros da iniquidade, Então o perpétuo pecado tem reivindicado a igreja, tem reivindicado o lugar central na salvação cristã, onde o pecado se multiplicou cada vez mais. E o Senhor decidiu dar um basta nisso ao trazer entendimento. Um importante entendimento para a fraternidade cristã, para a igreja global de Cristo, para a igreja de Cristo globalmente. Então, desta forma, o Senhor diz que nunca jamais a salvação da graça foi para fazer com que os cristãos, incitar os cristãos, estimular os cristãos a serem tolerantes com o pecado. O oposto é verdade, que a salvação da graça foi para sensibilizar os cristãos a respeito daquilo que é o pecado, o que é o pecado para que eles possam rejeitá-lo. Deveria trazer rejeição ao pecado, zero tolerância ao pecado, devido à cruz, à mortalidade com a qual o pecado trouxe ao nosso Senhor Jesus Cristo desde o céu e o crucificou. E nós vemos muito claramente, portanto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que o nosso Senhor Jesus trouxe, com a justiça incrustada nela, na fibra do seu cerne,
A justiça perdida no jardim sendo restaurada pela graça. Esta graça, o objetivo dela é para chamar a igreja deste tempo presente para viver uma vida de arrependimento, para arrepender-se. E é por isso que você vê que, ao terminar a conferência ontem, o Senhor chamou esta geração ao arrependimento, para que eles possam ser santificados, para se arrepender e viver uma vida justa. E que o Espírito Santo foi enviado para a igreja, para ajudar a igreja, para trabalhar na vida e nos corações dos cristãos, para que eles possam atingir a justiça de Deus, para atingir este padrão de justiça da salvação cristã. E o Espírito Santo os capacitaria. O sistema de valores mudam, o estilo de vida muda, as vestes mudam, a fala muda, de várias formas, inúmeras formas. E naquela conversa nós vimos muito claramente o Senhor primeiro trouxe à igreja a gravidade de vir ao seu glorioso céu e aparecer diante dele. E que santo, santo, santo 3 vezes, o Deus 3 vezes santo. Que ele era santo antes, santo agora e santo eternamente. O santo e infinito Deus, a infinita santidade de Deus. Portanto, a habilidade de comparecer e ficar diante de Deus é o que o Senhor discutiu ontem, fazendo forte referência, grande referência a Isaías capítulo 6, quando Isaías aparece diante do trono de Deus. Então, eu gostaria de continuar com a segunda fase, povo abençoado, desta discussão a respeito da poderosa conferência que aconteceu ontem. E eu disse que hoje o Senhor me levou diante do seu trono novamente. E o Senhor apresentou diante do seu trono, ele apresentou a árvore da vida e as folhas da árvore da vida a estes 2 profetas do livro do Apocalipse, os 2 profetas do fim que estão andando na terra agora. Então, ele os enviou lá embaixo e disse, isto é para a cura das nações. E então, eu as vi desabrochar em um jardim, um tremendo jardim, e os detalhes eu não dou aqui. E eu disse que isto é provavelmente algumas das curas que aconteceram ontem, porque vocês sabem, nós sabemos que um aleijado levantou em Oyug Town, e ele andou, e há uma grande situação lá agora, e nós sabemos que outros também foram curados por todo o país. E eu disse que provavelmente há um serviço de cura vindo antes de dezembro, talvez pela rádio. E a segunda fase desta discussão, eu quero avançar esta conversa que o Senhor trouxe diante da igreja globalmente ontem, para purificar este conceito errado da aliança da graça, para parar este pecado generalizado que você vê na igreja. A habilidade de ficar na presença de Deus, é isto que estava sendo discutido. Uma igreja que está sendo preparada para entrar no céu. Em outras palavras, está sendo instruída, tendo em vista a habilidade de ficar diante da presença do trono de Deus. E o Senhor ontem, em resumo, também trouxe a gravidade, a importância da conversa que ele estava tendo com a igreja.